Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Eu sou natural do Rio de Janeiro, e no início do ano, a gente tem aquelas chuvas de verão, chuvas fortes, e geralmente nesse período, do ano, acontecem muitos acidentes, muitos desastres acontecem. A gente vê aí regiões alagadas, nós vemos desmoronamentos e geralmente esses deslizamentos de terra, desmoronamento de casas, ocorrem em costas, em casas que foram construídas aí em costas. Outros acidentes acontecem também nesse período, você já deve ter aí ouvido, visto, pela televisão ou presenciado acontecimentos assim, que não é próprio, do Rio de Janeiro ou do Sudeste, nem algumas outras regiões acontecem também. Mas o fato é que às vezes, eu vejo as cenas, que passam na televisão de casas, prédios inteiros que desabam como se fossem uma folha de papel. Muito triste, as cenas, muito triste mesmo. Os prejuízos materiais são os menores, não é? Às vezes, em casos assim, às vezes uma família inteira se perde, vai embora. Mas eu gosto de construção. Nesses anos de ministério, eu já tive, o privilégio, o prazer de participar aí na construção de 2 igrejas, e é um momento assim muito gostoso, em que você sonha com o projeto e você vê aí aquele projeto tomando forma, tomando corpo, não é? A gente imagina, sonha, apresenta diante de Deus e aí começa os preparativos. E uma obra, a construção de um templo, requer, demanda, muito dinheiro. E uma das coisas mais difíceis em começar um projeto desse mais caro do que erguer as paredes, é você pensar no fundamento daquela construção. Um empreendimento muito grande para que as paredes que serão erguidas, elas permaneçam assim. Elas fiquem sustentadas. E aí depois você sonha com outras coisas, com os acabamentos, com as portas, com as janelas. Mas uma atenção especial precisa ser dada para o terreno. E que tipo de alicerce você coloca naquele terreno? Se ele é próprio ou não para você construir. Se o terreno é próprio ou não. Nas encostas, Geralmente acontece isso. Lugares de deslizamento de terra. Eu estava pensando nisso. E vou falar com vocês nessa noite acerca disso, Mateus capítulo 7. E vou falar dos versos 24 a 29, que nos diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha.
E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado com um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Se você já leu aí o capítulo 7 de Mateus, você sabe que nesse capítulo tem aí a conclusão do Sermão do Monte, uma coleção aí de ensinamentos, né, de Jesus. Mateus capítulo 7 começa aí com uma advertência aos seguidores de Jesus a não julgarem os outros. Ele ensina que eles serão julgados da mesma forma que julgam os outros. Depois Jesus vai falar aí sobre a importância de pedir, de buscar, de bater. Vai dizer que Deus é aquele Pai que deseja dar boas coisas a seus filhos, boas dádivas. Depois ele vai fazer aí uma advertência acerca dos falsos profetas e vai dizer que pelos frutos eles serão conhecidos. Jesus vai mostrar para os seus discípulos a importância de fazer a vontade de Deus. De fazer a vontade de Deus. Se você é um cristão, um crente em Cristo Jesus, você precisa lembrar disso. Se você tem aí feito apenas a sua vontade, você tem sido apenas um ritualista. É preciso fazer a vontade de Deus, para que a gente não, e ter esse relacionamento com Ele, para que a gente não ouça aí, olha, eu não vos conheço. E ele vai encerrar esse capítulo aí falando acerca de dois construtores. Um sábio e o outro insensato. Que é o que nós vamos meditar nesta noite. Você percebeu aqui que todos os dois construtores, eles tinham aí uma única intenção, que era de construir uma casa. Eles queriam aí construir uma casa para si ou para outros. E para construir essa casa, obviamente, havia esforço e gasto. As casas tinham aí as suas proporções. Portas e janelas, quartos, cozinha, área de serviço, varanda. A questão aqui não está na aparência da casa. A questão chave nesse texto é o fundamento. Rocha, uma casa que foi erguida sobre uma rocha e uma casa que foi erguida sobre areia. Uma vida edificada sobre um relacionamento verdadeiro com o Senhor.
e a outra não. O Senhor vai começar dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Ouvir, todos estavam ouvindo. Aqui há um contraste entre ouvir e fazer e praticar. Você pode ouvir, você pode saber. Se você não praticar, lamento dizer, mas você será reprovado. Se você sabe, se você já ouviu, se você sabe o que Deus quer e apenas ouve, não pratica, você não vai passar no teste. Sua casa vai servir para os dias bons, mas não vai conseguir resistir às chuvas torrenciais. A Palestina, ela é conhecida aí pelas chuvas torrenciais. E é essa chuva torrencial que colocou, que revelou a qualidade da obra daqueles construtores. O sábio construiu a sua casa para resistir a qualquer coisa. Quem é o sábio? O sábio é aquele que põe em prática as palavras de Jesus. Mas aqueles que aparentam ter fé, é uma fé aparente, mas não têm um compromisso real com o Senhor. Esses são construtores tolos, que quando chegam aí as tempestades da vida, desabam. O que é que o texto quer nos mostrar e nos dizer nesta noite? Seguir Jesus, para seguir Jesus, você precisa estar submisso ao seu senhorio. Você precisa ser alguém obediente, obediência total, de segui-lo, de ouvir a sua palavra e cumprir e praticar. Independente das estações, independente dos tempos bons ou não.
Se você ouve a palavra, mas não pratica, deixe-me te dar uma notícia, mais uma trágica. Você está vivendo em rebelião contra Deus. O Senhor vai deixar claro aqui, nesse texto, a diferença entre o sábio e o tolo. Quem é o sábio? Quem é o tolo? O sábio é aquele que ouve e pratica. Então, a questão não é ouvir. A grande questão é cumprir ou não cumprir, praticar ou não praticar, fazer ou não fazer. A diferença não está na casa, ambas eram construções aptas a receber pessoas, moradores. A Bíblia não diz que elas foram construídas aí com papelão. Elas foram construídas com material sólido. A questão era a base. O teste aqui que vai provar aí estas casas. A chuva que veio aqui repentina. Tão forte que houve aqui a inundação, os ventos que sopraram. Todos esses elementos vão contra a casa, contra a vida de alguém. O Senhor vai dizer aí que bateu o teste de resistência. Nesta versão que eu li, deram com ímpeto contra aquela casa. Esses testes foram para as duas. Todos esses elementos vão contra a casa, contra a vida de alguém e vão mostrar claramente sobre qual fundamento esta vida foi construída. Se sobre a rocha ou areia. Ninguém consegue escapar desse teste. Quem está sobre a rocha vai permanecer. Não caiu. Entretanto, aquela que foi construída sobre a areia, diz que ela desabou e foi grande a sua ruína. Sobre o que é construída a casa da nossa vida, meus irmãos? Somos sábios ou somos tolos? Ninguém vai dizer que é tolo. Mas diante da prova, a nossa sabedoria ou tolice, ela fica patente, inequívoca. Nós precisamos crer no que o Senhor está dizendo. Jesus ensinou aos seus discípulos
E ele vai mostrar aqui que o resultado final de todo o esforço empreendido pode invalidar tudo que foi feito. A despeito da boa intenção, a despeito aí de ter profetizado, expelido demônios, feito milagres, a despeito aí da boa intenção, do esforço, o resultado final pode cancelar tudo que foi feito. O ponto alto desta parábola é quando o segundo construtor olha aí para a sua vida e percebe e só vê uma grande destruição. Talvez aqui ele possa até culpar o tempo, as circunstâncias da vida. Mas deixe-me dizer uma coisa. Ele falhou na decisão. Ele falhou na escolha. Pode parecer até uma coisa boba, sem maior importância. Mas a decisão dele de não dar importância, o que ele deveria dar importância, fez toda a diferença. A escolha do lugar para construir a sua casa. A grande lição que Jesus quer ensinar, a grande questão para a qual Jesus quer chamar a atenção dos seus ouvintes, é que nós precisamos construir para os tempos difíceis. Que nós precisamos ter cuidado com o que decidir. E aí eu quero chamar a sua atenção para o que você está construindo, para os seus projetos. Será que esses projetos vão suportar as tempestades, aos ventos fortes? Nós não podemos ser ouvintes. Nós precisamos ser praticantes. Hoje na escola dominical, eu falava na classe acerca de uma irmã muito querida minha. E ela contando uma experiência que ela passou. E ela disse: eu agi no silêncio de Deus. Eu orei, mas Deus não respondia. E aí eu agi no silêncio de Deus. As consequências, ela diz, não foram piores, porque eu sirvo um Deus que é misericordioso e da minha vida teve misericórdia. Nós precisamos colocar os nossos projetos sujeitos debaixo do Senhor. E para isso precisamos ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra e cumprir. Sobre qual fundamento você está construindo
Ele é a rocha. E quem estiver firmado nele vai permanecer, a despeito do temporal. Nós precisamos estar firmados no fundamento certo. Precisamos estar aqui na categoria de construtores sábios e não tolos. Precisamos ouvir a sua voz e segui-lo. A nossa vida precisa estar alicerçada na rocha dos séculos. Ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra e colocá-la em prática. Mesmo que os ventos soprem e batam aí com ímpeto, nós vamos permanecer. Não porque o tijolo é blindado, mas porque estamos firmados na rocha, que é o nosso Senhor. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.